suas palavras. E muito bem, entendi que está a ser gravado. Ok. Muito obrigado pelas suas palavras, mas fundamentalmente obrigado a todos vocês que estão a assistir. Já temos um número muito significativo de participantes, o que me honra muito. Parabéns à organização, porque dá muito trabalho organizar estas coisas, mas para que cheguemos com a informação a um número cada vez maior de pessoas, é fundamental este trabalho. Chegar a pessoas porquê? Porque vamos falar de saúde, não é? E então isso é dos bens mais preciosos que temos, a saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual, não é? A saúde que implica uma nossa ação. E esta primeira ação é de realmente estar a nos... deixa ver se isto, não sei como é que... Eu peço desculpa porque eu sou iniciante nestas coisas, não sei se ficou a imagem um pouquinho maior. Não, ainda não está compartilhada, João, a tela. Ai, não está compartilhada a tela? Ainda não está. Não, mas eu não quero compartilhar ainda a tela, é só tá a minha figura. Tá bom, querida. Achei que você achasse que... É que eu estava-me a ver muito pequenino, agora estou-me a ver maior, já mais... Mas é muito importante, para mim dá muito prazer falar de saúde e principalmente a outros profissionais de saúde, porque eles vão servir de elementos de ligação para os seus utentes, né? E nesta situação que vamos falar de saúde, mas com uma componente de desporto também e de atividade laboral. Então, não será aguardar pela saúde, ficar em casa a aguardar pela saúde. Não, nós temos como temos uma atividade laboral em que vamos nos exercitar e vamos fazer desporto também que nos vamos exercitar, vamos conhecer um pouco melhor este instrumento da nossa atividade laboral e da nossa atividade desportiva, que é o nosso corpo, não é? Como para que tirar dele a maior rentabilidade e mantê-lo saudável para podermos progredir as nossas ações. Nesse sentido, fiz uma pequenina apresentação para sistematizar melhor a temática, né? E uma apresentação com documentos do próprio curso que nós pretendemos realizar, né? Então, eu passaria já a essa parte, né? Então, compartilhando a minha tela. Já. Isso. Já. Então, em amada minha. Aqui eu diria, deixa cá ver este primeiro. Exatamente. Bom, Júlio, peço que você me dê um feedback se a coisa está... Sim, está perfeito. Sim, tá, tudo okay. Certo. Então, é isso. Nós temos este ser, né? É um ser humano, né? Eu gosto muito desta imagem. Foi uma imagem trazida para a nossa formação pelo professor Filipe Souchard, que foi o criador de um método de reeducação postural global e, mais tarde, vendo que havia necessidade de as pessoas dar uma individualização mais permanente daquilo que lhes era dado, as indicações que lhes eram dadas pelo seu terapeuta, né, veio a criar esta vertente, digamos, das autoposturas em RPG. Então, RPG, que é a reeducação postural global, que é um método terapêutico,
é executado, orientado e executado por um fisioterapeuta com uma formação especializada em reeducação postural global, né? E para as autoposturas do indivíduo, do utente, né? Do paciente que executa a RPG, que tem tratamento em RPG, temos o stretching global ativo. Ele avançou muito, desenvolveu-se muito quando iniciamos exatamente pelo desporto. Havia o professor Filipe Suchar, um amante do desporto, e queria dar aos atletas, em todas as modalidades, uma ferramenta para que eles próprios pudessem desenvolver a minimizar os efeitos negativos da prática desportiva e rentabilizar os seus mecanismos para a efetivação desportiva. Ora, mais tarde viemos a constatar que também nas condições de trabalho, nas condições laborais, uma vez que muitas situações que são gestos repetitivos, como é o desporto, né? O stretching global ativo era uma peça fundamental para o bem-estar das pessoas. Nesse sentido, criou uma formação neste sentido, a ver o indivíduo, este indivíduo, sistematizando como uma estrutura central, que aqui está, este esquema, com a estrutura central, que tem uma determinada forma e tem determinada função, né? Que é os músculos, os ossos, as articulações, né? E é esta estrutura, os órgãos, tá? E toda esta estrutura se auto-influencia, né? Auto-influenciando também o sistema psíquico que orienta, está no cimo do indivíduo estrutural, né? Tem um somático que é influenciado pela estrutura e influencia o próprio a estrutura, assim como o psíquico influencia a estrutura e a estrutura influencia o psíquico. Todo este sistema, que nós chamamos o sistema humano, interage com o exterior, com o meio exterior, através dessa sensibilidade e recebe as influências da sensibilidade do meio exterior para consigo, assim como através da energia que partilha, através da alimentação, através da irradiação solar, através da bebida, etc. Ele partilha com o exterior também, emitindo energia para esse exterior. E assim será um ser em interação com o seu meio. Tá? Ora, para refletirmos de uma forma estruturada, criou-se esta formação, o stretching global ativo, que tem esta simbologia, stretching global ativo. Integra-se no curso, no método de formação reeducação postural global, porque este é só para fisioterapeutas, e o stretching global ativo é uma formação para qualquer profissional de saúde, qualquer desportista ou qualquer elemento profissional do esporte, né? Por isso é que temos que, através do stretching, é o método de reeducação postural global realmente ao serviço do esporte e da prevenção das lesões relacionadas quer com o esporte, quer com o trabalho. Tá? O curso vai-se realizar, como já viram nas anúncios, a 24 a 27 de março, e ele é integrado da Universidade Internacional de Terapias Manuais, que é da França, da origem do professor Filipe Suchar, e eu sou o orientador desta formação.
Ora, o professor Filipe Suchar diz, como apresentação desta formação, diz que o stretching global ativo vai permitir restabelecer a força, o comprimento e a flexibilidade aos grupos musculares enrijecidos pela prática desportiva. Quem não sabe que praticar desporto, principalmente alta competição, ou quem vai malhar para a academia persistentemente, fica com os músculos enrijecidos. Ora, se esses músculos ficam enrijecidos, vão ter, é como um elástico enrijecido, um elástico que perdeu a sua flexibilidade. Então a sua função, a sua utilização vai ficar enormemente prejudicada. Tá? Então, o que é que propomos? É que a globalidade dos estiramentos, então, e isto são palavras do professor Filipe Suchar, a globalidade dos estiramentos, o trabalho respiratório, né? A contração contra a resistência dos músculos estirados e o stretching dos músculos espinhais farão a originalidade do stretching e vão conferir-lhe uma eficácia incomparável. Isto é uma afirmação. Nós podemos afirmar pelos longos anos de formação que temos e a experiência e os feedbacks que temos, e alguns trabalhos, embora não muitos, mas alguns trabalhos já feitos sobre esta matéria, que isto efetivamente não são apenas palavras do professor Filipe Suchar, hoje já é uma constatação de que o stretching levará a isto. Tá? E então, será na visão, explanando esta visão, que nós vamos ter a criação. Então, é do professor Filipe Suchar, criador da reeducação postural global. Alguns testemunhos, muito resumidamente, por exemplo, aqui é um testemunho, nós temos autorização da equipe para projetar esta imagem. É o Atlético de Madrid, o Real Madrid, perdão, na altura do Zidane, aqui inconfundível, uma cabeça inconfundível, e a fazerem uma postura, uma autopostura de stretching global ativo. Está cá o fisioterapeuta a orientá-los, e eu posso vos dizer que estes grandes atletas são os que fazem, se calhar, menos bem o stretching. Nós, simples mortais, vamos fazer melhor o stretching que eles. Não, mas é isto para vermos que mesmo os grandes atletas aperceberam-se da necessidade de fazer o stretching, fazer o alongamento da sua musculatura na filosofia que nós propomos. Tá? Um outro testemunho, só para terminar os testemunhos, que eu gosto imenso. E diz o seguinte: o stretching permitiu-me redescobrir e maximizar o mais perfeito instrumento que tenho à minha disposição, o corpo humano. Realmente, isto é um atleta de altíssima competição. Tem aqui um resumo muito resumido do currículo dele. É o João Rodrigues, e é português. Ele fez este testemunho em 1999, em novembro de 99, e ele, por exemplo, foi várias vezes campeão da Europa, campeão do mundo, esteve em 7 Jogos Olímpicos, incluindo os últimos Jogos Olímpicos, ele foi porta-estandarte do português nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, onde eu tive o prazer também de estar com ele. E então, isto são testemunhos fantásticos que nos vão garantir que realmente não é só teoria. Ora, nós vamos ver agora um pouquinho o porquê da necessidade de fazer stretching. Nós temos, muito rapidamente, o nosso tempo é pouco, mas temos que o nosso corpo físico funciona por sistemas de alavancas. Ora, isto tem vantagens maravilhosas, mas tem desvantagens também muito grandes.
Ora, uma alavanca tem um ponto fixo no meio, né? E tem uma força que aqui é a força da gravidade, que nós estamos sujeitos, né? Constantemente, quer queiramos, quer não. E então, por exemplo, vamos supor que na coluna que nós temos a força da gravidade que se incide na parte anterior do nosso tronco, por exemplo, na nossa cabeça, não é? E lá atrás temos a coluna, temos as vértebras com os discos. Ora, nós para suportarmos a carga, uma cabeça, mesmo que eu não seja muito inteligente, mas tenho 4, 5 quilos de peso de cabeça, não é? Sem acessórios, só com os óculos. Então, e eu tenho que fazer uma força tremenda com os músculos que estão aqui atrás, perivertebrais, mesmo junto ao fulcro, né? Para que equilibre esta cabeça. Então, uma cabeça que tem 4 quilos, né? Se eu tiver 10 centímetros do eixo, daqui do centro para a ponta do nariz, não é? E se eu tiver aqui 2 centímetros atrás na vértebra dos músculos, eu vou ter uma carga enorme, vou ter uma carga aí de 8, 10 quilos que estes músculos têm que suportar. Então, é muito importante que estes músculos tenham uma resistência muito grande para me manterem a minha cabeça, o meu olhar horizontal, como nós chamamos, sem se cansarem muito. Então, eles têm uma estrutura específica que veremos depois na formação. Não é momento agora para isso. Por outro lado, então, este disco, que é como uma esponja, que separa as vértebras umas das outras, não é? Serve de amortecedor. Então, se tiver cargas muito grandes, ele vai desidratar, porque o que mantém a altura do disco, a espessura do disco, é a água, né? E ele, com uma carga muito grande, constante, né? Ele vai desidratando. Então, mas temos sistemas depois de facilitar isso, já vamos ver a seguir. Nas outras articulações periféricas, nos membros também, mesmo que não tenham carga, apenas a contração dos músculos de um lado, conjugado com a contração dos músculos do lado contrário, porque para haver uma harmonia de movimento tem de haver sempre um chamado um agonista e um antagonista. Então, essa força, deixem passar o termo, por favor, essa resistência constante dessa musculatura, um para equilibrar o outro, vai provocar uma compressão nessas articulações. Aliás, isso foi algo que o professor Filipe Souchard afirmou pela primeira vez no mundo científico, no mundo todo, digamos, que é a componente que ele chamava e chama de achatamento, né? Que são forças conjugadas, uma laterais umas às outras, conjugam as suas forças e vão achatar as articulações, tá? Por isso temos que ter mecanismos para não permitir que elas achatem, porque caso contrário vai levar às artroses, os chamados desgastes, etc. Então nós temos que retirar força constantemente, temos que retirar retração constantemente destas musculaturas que estão a fazer as compressões nas articulações. Muito bem. Ora, nós temos um mecanismo, por exemplo, fantástico, a nível dorsal, que é este. Isto tem esquema e muito rapidamente. Nós temos as costelas que se intrometem entre as vértebras, entre os corpos vertebrais, e quando nós expiramos, aqui, nós expiramos, o que acontece é que as periferias da costela baixam, então eu sopro, o meu tórax desce, e
Como as vértebras apoiam as costelas apoiam na vértebra subjacente, nas transversas, ela vai levantar como uma alavanca, vai levantar o corpo da vértebra suprajacente, fazendo espaçamento, libertando a pressão do disco e faz entrar água e nutrientes, já toma já. Mantendo assim o disco em perfeitas condições de saúde. Pelo contrário, na inspiração, acontece as vértebras, as costelas sobem. Eu, quando encho no tórax, o meu tórax sobe, e então lá atrás, a cabeça da costela vai baixar, porque o ponto fixo é aqui, o fulcro. E então, ao baixar, baixa a vértebra de cima, com a força da gravidade faz baixar. E então o disco vai comprimir. Assim como eu faço na esponja de cozinha, quando eu quero retirar a sujeira que tem dentro da esponja, eu aperto a esponja. Aqui, igualmente, quando eu aperto, quando eu inspiro, sai água e toxinas do disco, mantendo assim a jovialidade do disco, a saúde do disco. Ele é nutrido quando eu expiro e ele é desintoxicado quando eu inspiro. É por isso que nós em RPG e também em stretching, fundamentalmente, nós vamos utilizar imensamente a respiração. É por isso que o professor Filipe dizia que a respiração vai fazer a diferença aqui no processo de estiramento. Ora, quando isto não acontece, quando eu não tenho este mecanismo a funcionar bem, né, de nutrir e meter água no disco e jogar a água fora do disco levando as toxinas, o que eu vou ter é um sistema, umas vértebras, por exemplo, completamente calcificadas, aqui com os esporões, os célebres bicos de papagaio, né? Com as artroses nas articulações, etc. Ora, para evitar isto, é fundamental que eu mantenha este processo respiratório nas suas amplitudes máximas, que veremos depois. Ora, nós temos dois grandes encadeamentos musculares que vão formar uma cadeia. Durante muitos anos chamou-se cadeia muscular posterior, cadeia muscular anterior. Hoje, e através da RPG, nós gostamos de chamar cadeias de coordenação neuromuscular, porque é o nosso sistema nervoso que comanda estes músculos. E então, nós temos que ter um equilíbrio perfeito nestas musculaturas. E então, isso deu para fazer posturas específicas para libertarem este encadeamento muscular da cabeça à planta dos pés, sempre por trás, abrangendo toda a cervical, a coluna dorsal, lombar, os membros inferiores, a parte posterior dos membros inferiores, e depois temos outras posturas que vão ser específicas, mais apropriadas para libertar este encadeamento muscular anterior, que vem também desde a cabeça, pela parte anterior, às vértebras cervicais, dorsais, lombares e pelo membro inferior até os dedos do pé. E então, nós temos um sistema para fazer o quê? Para libertar a musculatura, que é a musculatura que nós dizemos é musculatura estática, que ela estará sempre em retração. Porquê? É estática porque ela tenta nos manter eretos, né? Ela tenta que nós não nos dobremos à frente.
tenta lutar contra a gravidade. E então nós podemos dizer que essa musculatura responsável, aquelas duas cadeias em especial, estão sempre retraídas. Então, se estão sempre retraídas, é como um elástico que está sempre encurtado, é necessário alongá-lo para que ele possa produzir atividade. Então, resumidamente, elas estão retraídas porque estão sempre a ser chamadas a assegurar a posição ereta. Porque continuamente terão de lutar contra a força da gravidade. Porque têm de assegurar a função fundamental da inspiração. Porque são antagonistas e complementares dos dinâmicos. Então, quando um músculo da dinâmica funciona, os outros têm que segurar, etc. Aqui é um esquema que não vou me debruçar mais sobre ele, mas para ver que nós, ao longo do tempo, ao longo da atividade, porque estamos vivos, vamos fazendo uma defasagem das trocas gasosas. Vamos, em vez de podermos ter uma quantidade, um volume aceitável, optimizado de oxigênio, vamos ficando com um volume residual muito grande, que é composto por dióxido de carbono. Então, isto depois veremos mais especificamente, mas isto vem fundamentar a importância do trabalho respiratório durante as autoposturas. Ora, nós temos que alguns efeitos da atividade muscular, então, de uma forma muito resumida, os músculos da estática que estão a trabalhar contra a gravidade têm uma ação indispensável e muito eficaz, mas vão levar à compressão das articulações. Os músculos estáticos puxando num sentido contra os músculos estáticos puxando no outro, estas duas cadeias, por exemplo, permitem manter o corpo em equilíbrio e em boa posição. Só que os mais rígidos vão puxar para si, então vão fazer deformação do corpo e os movimentos vão ser freados. Ora, mas então, nós não nos devíamos poder mexer, porque se ao contrairmos o músculo ele fica retraído, então devíamos estar quietos. Não. E devemos fazer sim desporto, até desporto de competição, para ter saúde, mas com alguns cuidados. Então, eu gosto fiz este slide de propósito para isso. Os objetivos quando fazemos desporto, mas na verdade isto também para o trabalho do dia a dia. Nós precisamos muitas vezes de mais rapidez, ou mais força, ou no desporto ter mais golos, na verdade ter mais vitórias, quer seja no desporto, quer seja no trabalho, na atividade laboral. Para isso temos que treinar, não é? Temos os meios. Meios é treinar, ganhar mais força, ou ganhar mais peso, ou ganhar menos peso, né? Mediante os nossos objetivos. Isto é aquilo que normalmente as pessoas fazem, os atletas fazem. Então, treinam, vão à academia e vão treinando, vão fazendo os seus treinos. Mas nós não nos contentamos com isso. Nós queremos que os nossos objetivos, além de ser este mais, é que queremos dar mais prazer às pessoas. Queremos que as pessoas, ao fazer a sua atividade, quer laboral, quer desportiva, tenham prazer no que fazem. Façam com mais beleza e ganhem elas próprias mais beleza. O seu corpo fique mais belo, não vá ficando envelhecido, né? Que, na verdade, tenha mais saúde. E é esse o objetivo. Então, para isso, o que é que temos de fazer? A juntar aqueles meios, temos também de juntar mais outras coisas. Temos de fazer prevenção, prevenir, né? E mais ainda, eliminar os inconvenientes, os tais inconvenientes da contração muscular. É fundamental. E é isso que nós, na formação, vamos ver como fazer exatamente, não é? Como fazer. Ora, nós vamos seguir, fazemos com estes princípios, que são os tais princípios da RPG, que desde 40 e tal anos
que se criou a RPG, que o professor Filipe Souchar criou a RPG, não mudaram. Evoluíram, mas não mudaram. Eles são fundamentais. Que são, na verdade, 3 princípios fundamentais. E que nós sabemos que as fisiopatologias se associam umas às outras. Então, isto implica nós termos o princípio que é de fazer a correção simultânea das coisas. Então, isto chamamos globalidade. A globalidade é nós abarcarmos todas as coisas, todas as relações com tudo aquilo que se relaciona com o problema que a pessoa se queixa, não é? Então, um outro princípio fundamental é que muitas vezes as patologias têm origem à distância. Então, nós, quantas vezes temos um paciente que diz, eu dói-me o dedo do pé, né? Eu dói-me o tibiotársio, o tornozelo, né? E nós vamos ver, e é um problema à distância, né? Ou quantas vezes a pessoa tem um problema cervical e quando nós vamos ver a origem desse problema, veio desse dedo do pé que iniciou a doer, a pessoa foi se tentando não fazer pressão no dedo e depois veio a surgir um problema cervical, porque adaptou-se para se defender, fez uma adaptação àquela situação. Então, isto leva origina um outro princípio, que é a origem de diversas naturezas e locais, e então nós dizemos que é o princípio da causalidade. Vamos sempre não tentar corrigir o local onde dói, mas vamos ver se, eventualmente, e grande parte das vezes, o problema vem de outro local, a causa vem de outro local. Um outro princípio que não poderia faltar é que a patologia tem características muito pessoais. Uma pessoa pode ter uma dor que não lhe faz muita impressão, outra com um problemazinho, o desvio de um dedo, já se acha o mais desgraçado à face da terra, né? Não, desgraçado no Brasil não é termo bonito, é um infeliz à face da terra. Então, isso consubstancia um novo princípio, que é o princípio da individualidade, né? Então, sempre que nós, em RPG e em stretching, que vamos ver, porque temos avaliação das pessoas também, e vamos tentar buscar estes 3 princípios estarem sempre presentes, quer na cabeça da pessoa, quer na cabeça de quem orienta o stretching. Muito bem. O stretching tem uns pontos-chave, alguns que eu me dava a liberdade de fazer sobressair. E então, é fundado sobre todos os princípios da reeducação postural. Então, em função disto, o stretching distingue particularmente os seguintes pontos. Ele é feito lentamente. Então, a progressão do alongamento é muito lento, para dar tempo a que a estrutura vá se adaptando. Aqueles pseudo-alongamentos de insistências só servem para causar alterações importantes e desequilibradoras das articulações e das estruturas musculares. Então, é necessário, porque, como nós dissemos no início, estes são cadeias de coordenação neuromuscular. Então é necessário fazer passar para o sistema neurológico também a nova forma do músculo, o novo comprimento que o músculo tem para que os sensores se adaptem a coordenarem bem a ação deles. Mas são questões que explicamos melhor depois na formação. O tempo de manutenção do alongamento. Então, por isso, como é lento, temos de dar mais tempo para dar o tal
a oportunidade de o sistema se adaptar às novas realidades, à nova amplitude de movimento, aos sensores serem capazes de se habituarem a uma nova forma de se aperceber das coisas. A globalidade dos estiramentos, a sua coerência em função da organização das cadeias de coordenação muscular. É aquilo que já falamos, exatamente, como elas têm que estar todas em conjunto para que se consiga chegar a cada região específica. O controle das compensações. É verdade, vemos tantas vezes, infelizmente, nos campos de futebol, por exemplo, aqueles ídolos dos jovens e tal, a fazer alongamentos, dizem alongamentos, que são cheios de compensações, né? Então não dá. Já vamos ver uma imagem sobre isso. As contrações de baixa intensidade dos músculos alongados. Então, quando estamos a alongar um músculo, para que, por processos fisiológicos que explicamos depois, né, no curso, vemos que conseguimos um melhor alongamento quando o músculo faz uma contração, contra resistência, faz contração sem exercer um encurtamento das suas fibras. E então ele aí ganha aquilo que nós chamamos a fluagem, né? Que é o alongamento permanente depois da estrutura. Então vai ser importante, e é isto que são os pontos-chave do stretching. Ora, aqui vemos as tais compensações. Se eu puxo o pé para cima, em direção à ponta do pé, em direção ao joelho, eu vou alongar os músculos de trás da perna. Todos temos essa experiência, né? Só que, se este aqui não é um elástico com boa, eu tinha aqui um elásticozinho e fugi. Se eu não tenho esse elástico com boa capacidade de alongamento, ele vai puxar. Quando eu puxo por aqui, se ele não alonga, eu vou tracionar estes meus dedos para ali. Então vou compensar. Este vai compensar o alongamento que não se realizou no elástico. Igualmente vai ser aqui nestes músculos. Quando eu puxo por este, se ele não tem capacidade para se alongar, ele vai puxar a pelvis, por exemplo, para a frente. Vai puxar depois os músculos que vêm da pelvis, do sacro, para cá, para cima, para a dorsal, vão puxar a dorsal para trás, e assim por diante. E é isso isto são imagens que eu tirei do livro do professor Filipe Souchar sobre o stretching global ativo, onde ele tem todos os princípios do stretching global ativo. E este é um exemplo que ele dá para mostrar a nós, professores, mostrar às pessoas, exatamente aos atletas, às pessoas que vêm fazer stretching, para entenderem o que é esta globalidade e o que são as compensações. Então, assim, por outro lado, se eu puxo pela cabeça da pessoa e que esta musculatura não tem capacidade elástica, ela vai-me puxar a pelvis para, como chamamos, bascular anteriormente a pelvis, e isso vai puxar pelos músculos de trás da perna até o pé e fazendo fletir os joelhos, fazendo o pé ficar em aquino, o pé descer. E então, quando eu quero fazer o alongamento desta posição, desta cadeia posterior, o que é que eu tenho de fazer? Tenho ao mesmo tempo que puxo pela cabeça, tenho de puxar pelos pés também aqui, e assim eu vou ir provocando o alongamento de toda a musculatura posterior do indivíduo. Igualmente para a tal cadeia de coordenação neuromuscular anterior, que será idêntico. Muito bem. Ora, aqui nós depois faremos a avaliação da pessoa e vemos se vejo uma pessoa assim reta, eu sei que esta musculatura está em retração. Está muito comprimida, as suas fibras estão muito
tensas, diminuindo a sua capacidade elástica de deslizar umas nas outras, não é? Se a pessoa está muito curvada para a frente, não é? Eu sei que será a musculatura, as estruturas anteriores que estarão retraídas, estarão encurtadas. Então, eu terei que trabalhar, será esta parte anterior, e assim como aqui, eu terei de trabalhar a parte posterior. Ora, além destas duas cadeias, né, e destas estruturas musculares, temos muitas outras, temos as chamadas cadeias mais acessórias dos membros superiores, dos membros inferiores, mas temos uma estrutura central, interior, que muitas vezes se passa desapercebida e que nós queremos no stretching valorizar muito. Porque em RPG nós estudamos-lo muito bem, mas no stretching, muitas vezes a ideia que as pessoas têm de stretching é só esticar os músculos externos, os músculos visíveis, digamos assim. E temos este lá dentro, que é o diafragma, que ele liga-se a toda a musculatura anterior e à musculatura posterior indiretamente. E então ele estará sempre no centro dos alongamentos. E fará a conexão com o somático, porque ele aqui por baixo tem todos os órgãos, e acima dele tem todos os órgãos também, né? Então, e por outro lado, ele ainda se liga a estruturas tremendamente importantes para o nosso bem-estar, como seja a circulação. Por exemplo, aqui, que isto é de cadáver, então é real, nós temos que o diafragma, aqui ao se ligar às estruturas, por exemplo, aqui do psoas ilíaco, né? Pelos seus pilares, se liga à cadeia anterior, a tal cadeia anterior, que está sobre os rins e sobre bom, o sistema hormonal, agora, desculpem, passo-me o termo, o que é que produz as hormonas, uma glândula, a suprarrenal, a glândula que vai ser fundamental para todo o sistema muscular, porque é daqui que sai a adrenalina, que sai o cortisol. Então nós sabemos que essas tais cadeias exteriores vão ser muito influenciadas pela adrenalina, pelo cortisol, por exemplo, não é? Então será este diafragma que, quando baixa, estimula a produção desta suprarrenal para produzir mais adrenalina, por exemplo, não é? Sabemos que é ele, ao descer, que faz com que a linfa suba aqui pelo canal pancreático, o canal torácico, né? Porque a contração dos seus pilares vai fazer comprimir aqui uma bolsa linfática, né? Um grande gânglio, como se fosse um gânglio, aqui que é o lagar de Langarene, e que vai fazer a linfa subir para a veia subclávia. Ora, isto é fundamental para a saúde de uma pessoa, né? Então, em stretching, como nós temos, além de alongar essas cadeias todas, vamos alongar o diafragma também, com técnicas específicas, e pelo trabalho respiratório constante, o diafragma vai poder libertar-se das suas tensões, libertando assim a suprarrenal, libertando o rim, né? Que é fundamental para um rim a funcionar mal. O rim é como um coador, uma peneira, não é? Para purificar entre aspas, o sangue, não é? Então, se ele fica estabilizado, parado, travado, com um diafragma retraído que baixa sobre ele, né? Nós não vamos ter uma boa saúde, porque vamos ter um sangue sujo, digamos, não bem limpo. E então isso vai prejudicar a nossa saúde integral. Reparem que, agora lembrando aquele esquema inicial, não é?
que tudo influencia tudo, a função, aquela estrutura central que influencia a forma e a função das coisas, não é? Influencia o psíquico. Quem é que, com um problema, um diafragma retraído, que é quando eu estou emocionalmente bloqueado, né? Quem é que não tem problemas psicológicos? Né? Quem é que não entra em depressão profunda se tem um diafragma completamente retraído? Não tem outra hipótese senão entrar em depressão profunda. E então esta a tal influência da estrutura com o somático, com o psíquico, tudo, com a relação com o exterior, tá? Com o meio. Tá bom? Muito bem. Então, olha uma coisa, eu lembrei-me, há muitos anos já lembrei-me disto, lá na Madeira fez-se umas campanhas para a higiene oral. Então até se criou novos profissionais que iam pelas escolas ensinar as crianças a esfregar os dentes. Hoje parece uma coisa ridícula, mas há 40 anos, há 50 anos, ninguém nos campos, ninguém lavava os dentes. Bom, tínhamos a fruta, que roíamos as coisas, já era um bom massageamento às gengivas e aos dentes. E então era preciso levar as pessoas a aprender a lavar os dentes. Então eu lembrei-me, por que não nós ensinarmos as pessoas a lavar as tensões destas musculaturas, olha, musculatura posterior e da musculatura aqui do tórax, nomeadamente o diafragma. Então eu fiz esta caricatura de uma escova de dentes em chamada ranuar, né? Que é como nós temos a autopostura de stretching. E então, olha, que é esta, e é esta, tá? Então nós aqui, só para terminar, estamos a terminar mesmo, tem alguns exemplos, graficamente, de vários posicionamentos, nós chamamos posturas de trabalho, em que vemos que é um trabalho ativo da pessoa muito importante. Eu chamaria quase o quarto princípio da RPG, é o trabalho da pessoa, né? Isto aqui não há um terapeuta que trabalha para dar saúde ao outro. Ninguém. O terapeuta é um orientador, não é um criador de saúde. A própria pessoa é que tem que gerar a sua saúde, tem que trabalhar para isso. Então aqui, por exemplo, é chamado de pé contra a parede, que é para a cadeia anterior do tronco, do corpo e dos braços também. Aqui é de uma forma engraçada, nós chamamos rã no chão, né? Que é também para a parte anterior, alongar a parte anterior, mas na verdade é de cúbito em abertura de membros inferiores e membros superiores, por exemplo, aqui no caso. Aqui é sentada contra a parede, porque as pessoas que passam muito tempo sentadas, por exemplo, é necessário fazerem esta postura para irem retirando as compensações, mantendo a musculatura posterior alongada. Esta que já falámos, a tal ranuar, né? Ou pernas contra a parede, mas em que vai ter um trabalho ativo muito importante. Os pés vão puxar para trás, para alongar bem esta musculatura daqui, o tórax vai descer bem. Lembram daquele gráfico das costelas quando descem, quando expiramos, que esticam lá atrás os músculos da coluna e fazem alongar, afastar uma vértebra contra a outra? Esta postura vai ser maravilhosa para isso, para retirar as compressões da dorsal. Fundamental esta postura, fazendo baixar bem aqui o tórax. As pessoas têm as mãos livres para poder ajudar a descida do tórax, fazendo abrir lá atrás as vértebras, separar lá atrás as vértebras. E esta é uma que até se chama assim, especial de corrida. Que exatamente enquanto eu faço o alongamento deste membro, a parte posterior, junto aqui à cadeia do tronco, e eu faço o alongamento da cadeia anterior do outro membro, do direito,
né? E conjuntamente com o alongamento também do tronco, porque eu não permito que haja compensações a nível do tronco quando eu puxo por este. É realmente fundamental para os atletas, principalmente para as barreiras e tal, é fundamental este. Mas vá, aqui é um exemplo de stretching, uma postura sentado, a trabalhar os pelvitrocantéricos em especial, mais especificamente, com maior existência dele. E são alunos de RPG que durante o curso nós costumamos, antes do curso, o curso começa normalmente lá em Lisboa às 9 da manhã e nós às 8 juntamos-nos, os alunos juntamos-nos para fazer umas classes. Então, isto é na própria sala de aulas, afastamos as marquesas para o meio e vamos, a turma vai fazendo todas as suas aulas de stretching, que tem sido um sucesso, para treinarem e para poderem depois cativar os seus utentes a também fazerem em casa as suas autoposturas. E assim, e então, queria-vos, mais uma vez, estimular, se isto foi muito rápido e não dá para desenvolver nada, óbvio, também não era esse o objetivo, mas teremos este curso que eu sei que neste momento e pós-Covid, eu sinto, as pessoas têm-me dito que estão ansiosas por ter algo, uma formação em que nós possamos tocar uns nos outros, uma formação presencial, uma formação em que nós esqueçamos aquela coisa de que não podemos estar uns com os outros, né? Porque isto é muito prático o curso. E como é muito prático, nós temos de fazer a prática, temos de estirar os nossos músculos, temos de fazer as posturas. E então é fundamental, uns com os outros. Reparem que aqui, por exemplo, temos um parceiro que está a ajudar o outro, está naquelas tais contrações contra a resistência. Então, é algo, o stretching, as aulas de stretching vão ser algo maravilhoso para grupos, porque vão-se autoajudando uns aos outros para a geriatria. É fundamental. Os velhinhos ajudarem o outro velhinho. Aquelas velhinhas que dizem, se não fosse eu, aquele Timanel, já não se mexia, porque eu é que o tenho ajudado, né? E eles ficam a se sentir úteis, né? Então, é uma terapêutica, na verdade. O stretching é uma terapêutica também emocional e psíquica para estas situações. Para os jovenzinhos, para os atletas, para os teenagers, né? Para aprenderem a um trabalho em grupo, para aprenderem as autoajudas, aprenderem a ajudar o parceiro, né? Isto é fundamental, a se sentirem importantes porque ajudam, partilharem a sua vida também. Pronto, era isto que eu vos queria dizer. Quero agradecer a todos e não sei a hora, desculpem porque eu perdi-me, não... Epá, bom, tudo de bem. qualquer forma, Julieta, não sei se há algumas questões, adorava... Não tem nenhuma questão, eu pedi para perguntarem se alguém desejava, mas por enquanto não tem nenhuma questão. Se vocês querem escrever alguma questão no chat, eu vou ler para João, mas por enquanto não tem nenhuma, João. Olha, enquanto alguém coloca alguma questão, se for o caso, eu bem sei que eu sou tão claro que não deixo questões. Você pode parar de compartilhar a tela, porque aí você vai conseguir ver mais também as pessoas. Ok, exato. Enquanto vemos se alguém deseja fazer alguma... Ok. Olha, então,
Eu não sei, Julieta, como é que se as pessoas podem falar pessoalmente, diretamente, ou é só por escrito? Sim, não, podem escrever, ou se não, podem levantar a mão. Tem uma mãozinha aqui nas reações também, se alguém desejar levantar a mão Tem para mão fazer uma também? pergunta. Não, Olha, não, temos muitas pessoas, e eu só nada agora por estou a ver, aqui, nada por aqui. bonito, Bom, e ninguém se anima. Eu estou levantando a mão, mas não estou a ver. Sou Teresa, falo da Madeira. Não Seja sei se me bem-vinda, ouve. Teresa. Sim, estamos te Olá, ouvindo, sim. olá. Só ia dizer que gostei muito. Foi claro, foi muito claro que, na verdade, isto e esta formação, também daquilo que já conheço, é importante para não só para o próprio, como também para eventualmente quem é terapeuta, mas para o próprio, de facto, tem efeitos que me pareceram que foram também claramente explicados, portanto só agradecer esta organização e esta oportunidade de poder mais uma vez perceber a importância de toda esta prática. Muito obrigada. João aqui também está dizendo, Sinara, que está muito claro, sem dúvida, você explicou tudo muito bem. E olha, eu tenho consciência que não. Muito obrigado, mas tenho consciência que não, porque é para explicar aquilo que será em 4 dias e que mesmo assim é tão curtinho tempo. Porque falar do corpo humano, né? Falar desta maravilha que é a fisiologia do corpo humano, e depois ainda misturar a fisiopatologia que tudo isto pode levar e como corrigi-la, e há algo que nunca pode ser totalmente claro, não é? E isso é bom, porque eu gosto de dizer que eu não ultrapassei ainda aquela idade dos 8, 9 anos, às vezes menos ainda, 3, 4, que é a idade dos porquês. Eu tenho um neto que, quando começou a falar, o que ele mais dizia era porquê, né? E eu digo, sai ao avô. Aliás, não João, podia. Pois, tem uma pergunta aqui. sim. Professor, durante as posturas, existe alguma sentada que tenha uma angulação para os pés para se trabalhar sóleo e tendão de Aquiles, regulando como se fosse com a rampa do EPG? Não temos, poderemos fazer adaptações, né? Em todas as posturas podemos fazer adaptações, mas a postura correta, nós temos que fazer isso com o trabalho do tibial anterior. E depois temos de fazer a compensação, não compensação para não se confundir que aceitamos compensações, mas uma vez que eu vou utilizar o tibial anterior para fazer a flexão dorsal do pé, né, eu depois farei uma postura mesmo mais reduzida no tempo, mas para fazer o alongamento então do tibial anterior, para compensar o trabalho concêntrico que ele fez durante o alongamento da parte posterior. João, eu acho que a pergunta era se no SGA se utiliza também a prancheta, sabe, aquele em posturas Então, de fechamento com intenção solear diferente do gêmeos, ou se tem essa possibilidade. certo, mas como foi feito a postura sentada, na sentada não vamos utilizar a prancheta,
não é? Pois é. Que não temos essa possibilidade. Pois é. Né? Então, quer dizer, não dá. O que eu julgo que sim, poderemos fazer algumas adaptações para eu não fazer o trabalho concêntrico do tibial anterior. Eu faço isso e durante o curso dou algumas dicas sobre, mas isso é uma infinidade de possibilidades que depois temos, não é? Interessa entender o processo, né? E entendendo o processo, em cada situação a pessoa resolve e encontra uma solução para resolver os tais inconvenientes da contração muscular, né? É o tal, aquilo que eu dizia, temos de a cada momento minimizar os inconvenientes e eliminá-los tanto quanto possível da prática do exercício, né? Na postura e dentro. Saulo, foi respondida. Quer perguntar mais alguma coisa, Saulo? Foi compreendido? Ou seja, para sentada, não temos nada aí para puxar. Sim, eu gostava de vos chamar a atenção, em especial, não sei se tem muitos RPGistas, muitos fisioterapeutas e fisioterapeutas com formação em RPG, que por vezes os RPGistas dizem, bom, eu tenho formação em RPG, já não vale a pena fazer stretching. A minha experiência, e com colegas que fazem RPG e depois fazem stretching, disse, valeu muito a pena. Porque não é, digamos, não vão, dizer isto aqui entre nós, não vão aprender nada, já sabem tudo, não é? Mas é uma forma diferente de ver as coisas. Enquanto RPG nós estamos focados para ser eu terapeuta, orientar aquele indivíduo, os atendimentos, as consultas são individuais, não é? E eu tenho 1 hora, 1h30 ou mais para um paciente, não é? E eu ali vou ter que orientar o meu paciente ou outra pessoa que venha só fazer stretching, por exemplo, se for num grupo, numa classe, não? De forma diferente, né? Porque ele terá de ir para casa e fazer aquelas autoposturas sem a ajuda do terapeuta, sem a orientação específica a cada momento do terapeuta, não é? Sem a ajuda que o terapeuta impeça que ele compense. Então terá de ser ele a entender bem o processo para evitar essas compensações. Tá? Por outro lado... Tem mais uma pergunta? Tenho mais uma pergunta, João. Boa noite, sim. Professor. Meu nome é Cassiane. Utilizar o SGA como protocolo domiciliar para pacientes com escoliose, por exemplo, otimiza o trabalho ganho no consultório? Boa questão. Muito boa questão. O stretching global ativo não, costumamos dizer assim, de uma coisa forte para se entender bem, não trata. Não é tratamento, né? Então, muito menos uma escoliose, né? Muito menos uma escoliose. Mas o que constatamos é que muitas vezes torna-se tratamento, mas não da escoliose. Uma escoliose é preciso uma intervenção muito marcada do terapeuta, né? E depois dessa intervenção do terapeuta, a pessoa ir para casa e fazer as suas autoposturas com intenção, daquela intenção que teve na consulta ou no atendimento de correção da escoliose, tá? Então, é um complemento fundamental, no meu ponto de vista é fundamental para ajudar,
uma ferramenta fundamental para ajudar o indivíduo portador de escoliose a manter as correções feitas, né? Assim como o colete, não é? Quando se usa o colete, está a manter a correção feita na sessão, né? Digamos que o stretching vai ser um colete ativo, mais ativo ainda, né? Em que vai insistir em postura, em globalidade e depois insistir na correção, na manutenção daquilo que foi corrigido durante a sessão. Não sei se respondi, provavelmente alguém já... Não tem outra pergunta não, João. Tá. Então, olha, se vocês, como não sei Vou se parar Júlio... Sim, voy a interrumpir aquí a grabación.